Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. No dia de ontem, na minha mensagem de Moed Shabbat, geralmente eu transmito a vocês uma pérola da sabedoria judaica que nos ajuda a tomar decisões importantes para a nova semana. Mas eu ainda estava muito comprometido com o estudo das duas parashiot, Matot Maseh, então eu gostaria de hoje transmitir a vocês uma mensagem de Shavuot que nos fala das provas da vida. Todos conhecemos a história do nosso primeiro patriarca, Abrão Avino, de como ele teve que passar por 10 grandes provações, sendo que a mais importante de todas e a última foi justamente o quase sacrifício de seu filho Yitzhak Avinu, a Akedah de Yitzhak. E todos nós sabemos que depois de passar por essa prova, o que acontece é que quando ele retorna para Beersheba, ele vai encontrar Sara Imeno, sua esposa, morta. E ele então passa a buscar uma sepultura para poder enterrá-la. Destes eventos sai uma pergunta fundamental, e a sua resposta nos oferece uma chave para compreendermos a forma como funcionam todas as provas das nossas vidas. Vejamos, Hashem deu a Abraão 10 grandes desafios, sendo que o último seria o mais difícil de todos, onde ele deveria demonstrar de maneira plena e absoluta estar disposto a dar tudo para Deus. E qual foi essa prova? Alguns comentaristas, a grande maioria deles, considera que essa prova foi justamente a Akedah de Yitzhak. Todos vão concordar que entregar a vida do seu filho único é uma prova de grande dificuldade. É compreensível que a maioria dos comentaristas da Torá reconheça dessa forma. Mas há pelo menos um comentarista que opina que a prova final de Abrão Avino não foi a Akedah de Yitzhak, mas foi o enterro de Sara Imeno. E é difícil de compreender isso porque, veja, Sara morreu com 127 anos. Era absolutamente esperável, absolutamente compreensível que ela, já tendo tido uma vida longa, estivesse muito próximo da morte. Então por que nós deveríamos considerar que o enterro de Sara Imeno é a 10ª e a mais difícil das provas de Abrão Avino e não a Akedah de Yitzhak? E a resposta é a seguinte, meus amigos: Abraham tinha acabado de passar pela prova das provas, que foi justamente o quase sacrifício de seu filho, onde ele demonstrou inequivocamente o desejo, o compromisso, a fidelidade de dar tudo a Deus. E apesar disso, quando ele volta, o que ele encontra? A sua esposa querida, Sara Imeno, morta. Ele não encontra recompensa pelo logro que ele havia tido em vencer todos os desafios que a Kadosh Baruch Hu havia dado para ele. E o pior de tudo, ele sequer tinha um lugar para enterrar a sua esposa. Abraão não tinha onde enterrar, ele teve que enterrá-la. Vocês conseguem imaginar algo assim? Que esse homem extraordinário, tudo que ele fez na história, ele recebeu como recompensa a morte de sua esposa. E o mais absurdo, aparentemente absurdo, é que ela morreu do choque que ela teve quando ela soube da morte de seu filho Yitzhak, Todos nós sabemos que o Yetzirah, Satã, mostra para ela a imagem do seu filho sendo sacrificado. E Abrão Avino sabia o que havia acontecido, porque ele era um profeta extraordinário. Então vocês conseguem imaginar uma situação como essa? O enterro de Sara Imeno, a perda da vida dela, o enterro não era a prova em si mesma, mas era para ver se o nosso patriarca se arrependia ou não de ter feito a Akedah de Yitzhak. Ele não fez, um anjo foi e o deteve, e Hashem providenciou um carneiro para que fosse colocado no lugar de seu filho, mas ele estava disposto. Alguns midrashim dizem que ele chegou a matar Yitzhak Avino, mas vejam, ele se arrependeu ou não de ter tomado a decisão de entregar a vida de seu filho? Não se arrependeu. Sabe por quê? Porque assim como vale para ele, vale para todos nós. Aquele que se arrepende de ter cometido um bom ato, uma boa ação, perde o mérito daquilo que fez. Isso vale para todos nós. Vejam, essa lição poderosa da Torá se aplica a cada um de nós, e vocês já vão ver isso. Depois de muito esforço,
né? Para alguns mais esforço, para outros menos esforço, nós decidimos fazer o correto em qualquer situação da nossa vida. E o que é que nós esperamos realmente do fundo do nosso coração? Nós esperamos ser recompensados. Nós esperamos que por termos feito algo bom, o Criador dos mundos nos recompense. Mas às vezes não é o que se passa. Às vezes o que se passa é justamente o contrário. Nós recebemos como recompensa uma prova muito dura. É essa a última prova de Abraão Avinu não foi a Kedah de Isaac. A última prova de Abraão Avinu era ver como ele reagiria diante da perda da esposa. E ele se manteve íntegro, se manteve firme, ele comprou Marpelá. Que imagem que está aqui atrás de mim, né? A tumba dos patriarcas. É claro que esse prédio foi construído, uma mesquita foi construída sobre a tumba dos patriarcas e hoje nós temos esse prédio, mas essa foi a última prova. A prova não termina quando nós agimos corretamente, mas de acordo com a forma como nós reagimos diante das consequências dos atos que nós praticamos. Eu vou exemplificar isso de uma maneira muito simples e todos vocês vão entender. Imaginemos que eu sou um vendedor e para que eu possa fazer uma venda eu tenho que mentir, eu tenho que enganar o meu cliente, mas eu tomo a sábia decisão de não fazê-lo. E digo a verdade a esse cliente. O resultado que eu espero qual é? O resultado que eu espero é que o cliente, reconhecendo a minha honestidade, a verdade das minhas palavras, ele faça a compra a si mesmo. Mas não é isso que acontece aqui. No exemplo que eu quero dar a vocês, o que acontece é que eu não faço a venda e o meu patrão me demite. O que é pior, eu fico por muito tempo sem conseguir um novo trabalho. Vejam, meus amigos, eu fiz um ato bom, eu esperava ser recompensado por esse ato, mas o que veio na minha vida foi demissão, desemprego e possivelmente miséria. A pergunta é, você se arrepende de ter feito a coisa certa ou você não se arrepende? Essa é a prova final na sua vida e essa prova chega o tempo todo. Toda vez que nós decidimos fazer uma coisa certa nas nossas vidas, a gente tem que estar ciente, consciente de que as consequências que vão advir desse ato podem ser aquele que nós esperamos ou pode não ser. E é isso que vai determinar o mérito que você vai alcançar. Se você fez o que fez porque acreditava naquilo que é certo, naquilo que é correto, você não vai se arrepender. Mas se você fez aquilo apenas esperando uma recompensa, então provavelmente você vai se arrepender. Portanto, meus amigos, eu quero terminar dizendo a vocês o seguinte, porque essa última prova é uma prova muito difícil, mesmo para um tzadik. Que Deus nos dê força de vencermos todas as nossas provas e que tenhamos a sabedoria de jamais nos arrependermos de fazer a coisa certa. Shavua Tov.